esses dias, eu não sei exatamente quando, mas tu tá lá tentando fazer com que o Xandão sofra impeachment. Na verdade, ontem eu Foi divulguei ontem. que eu vou protocolar um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, baseado nos fatos novos de agora, né? Pra quem não sabe, né, ele foi sancionado pela lei Magnitsky, ou sei lá como é que fala essa parada. Eu acho que é Magnitsky. Eu acho que é Magnitsky, né? E muita gente, enfim, uma galera, por um lado, uma galera defende que, pô, foi sancionado, muita gente já foi sancionada também nos outros países, e acabou, digamos assim, que não deu em nada, e as ditaduras continuam nos países que foram sancionados. Por um outro lado, você tem uma situação diferenciada aqui no Brasil que eu acredito que nós ainda não estamos, digamos, em uma ditadura plena. Há respiros ainda de democracia, no sentido que eu posso falar aqui, posso fazer uma manifestação, posso falar nas redes sociais até o limite que eles querem, porque o Alexandre de Moraes já derrubou minha conta. Tá. E eu não sei por quê. Ah, tá. Quando tu fala ditadura, tu tá falando a ditadura do STF. Do judiciário, cara. E especificamente na figura do Alexandre de Moraes. Até mesmo porque, foi como eu te disse, por que a minha rede social caiu pós-eleições? Por quê? Eu não sei. Isso é uma Só parada... que, tipo assim, não é que eu não sei, tipo assim, o Nicolas não quer falar. Eu realmente não sei. Eu mandei o meu advogado. No lance da fake news lá. Cara, eu não sei. Tipo, eu mandei meu advogado. Dizer, é baseado no que eles no que eles chamam lá de inquérito das fake news, qualquer coisa que começa lá em 2000. Não, eu não entrei no inquérito das fake news, eu não faço parte do inquérito das fake news. Como eu te disse, eu não sei. E só voltou minha rede social, não foi por pressão jurídica ou por ampla defesa. Foi porque, como que o deputado mais votado do Brasil não tem suas redes sociais quando vai tomar o mandato? Então ficou um mês, cara. Minhas redes sociais derrubadas e eu realmente não sei por quê. Pode ter sido porque você falou das urnas eletrônicas? Pode, não sei. Pode ter sido porque... Eu não sei. Eu realmente não sei. Então, assim, a diferença é... igual você, tem uma galera também que também não sabe por que perdeu as redes sociais. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Enfim... Então, essa lei Magnitsky, ela é uma sanção aplicada para quem são violadores de direitos humanos, para criminosos. Então, você tem lá Hezbollah, você tem Al-Qaeda, uma galera da pesada. Então, você ter um ministro nessa lista, primeiro que é uma vergonha para o nosso judiciário. Ninguém fica feliz de um ministro estar nisso. E para quem muitas vezes argumenta, tipo, isso aí não vai dar nada pro Alexandre de Moraes. É claro que as sanções econômicas, se ele desejar e quiser, por mais que eu acho bastante difícil, porque há diversas restrições, o cara talvez consiga, digamos, se esquivar. Só que é muito mais além do que isso. Você tem uma medida exclusiva no nosso país, que é feita pelos Estados Unidos com outros países, que não ferem nada da nossa soberania, porque diz respeito a empresas americanas. Ele está sancionando empresas americanas. Ele está sancionando se ele pode ou não entrar no país dele. Então, como que eu tô ferindo o teu direito se eu tô decidindo para quem entra na minha casa e não na sua? Mas ele faz isso para pressionar como funciona o Brasil, não é? E assim, eu não tô defendendo o Alexandre de Moraes. Não, eu entendi. Você tá colocando um outro ponto. Eu acho que a ideia é a seguinte, eu não tô falando que o Alexandre de Moraes eu tô lá, endosso tudo que ele faz. Mas quando tem o... Pra deixar claro, o Igor gosta de você, Alexandre de Moraes. Eu não gosto, não é nem que eu não me importo, é tipo assim, eu concordo contigo, por exemplo, que ele se passa com o lance de quando teve o inquérito das fake news, quando eu sei que tem alguns assuntos, tipo, a gente não pode debater, eu sinto pelo menos, que a gente não pode debater amplamente qualquer ideia que tenha a ver com urna eletrônica, então assim, não endosso tudo que o Alexandre de Moraes faz, mas a ideia de que um presidente americano olha pra cá e fala assim... Não gosto do que esse juiz do STF brasileiro faz, cara. Eu acho que eu vou sancionar ele porque suponho que tá pegando pesado demais com o Bolsonaro ou qualquer coisa nesse sentido. Mas vamos lá, se hoje a gente toma uma medida, nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos deixar com que, sei lá, o Trump entre aqui no Brasil porque nós somos soberanos. A esquerda iria defender isso como soberania, concorda comigo? Porque tá decidido sobre o país dele. Os Estados Unidos não tá sendo soberano? Cara, é que eu acho passar um pouco do limite, porque assim, quem são os outros caras que foram sancionados com essa lei? Não, mas eu não posso olhar pelo lado de quem está sancionando. Eu preciso olhar também pelo lado, principalmente, de quem está passando o limite. Você falou, será que eles estão passando o limite? Mas vamos lá. Mas é um problema nosso, digamos assim, e o agressor? Tá, mas como se resolve isso? Esse que é o ponto. Protocolando um pedido de impeachment. Protocolando um pedido de impeachment no Senado que... Ou quando o Flávio Bolsonaro lá deu mole no lance da lava-toga. O primeiro ponto que a gente tem que trazer sobre isso é o seguinte. Nós não estamos em uma democracia plena. Porque se nós estivéssemos, realmente, eu ia protocolar o pedido de impeachment, o presidente ia colocar em pauta, e aí decidiu. Deu a maioria...
vai impeachment. Não deu a maioria, não impeachment. Não vai acontecer impeachment. O caso do dia 8. Por que até hoje não foi colocado pelo presidente Hugo Mota a anistia do dia 8 de janeiro? Por quê? Porque, obviamente, é uma pressão do STF. Obviamente, é uma pressão do STF. Em cima de um poder. E isso eu deixo bem claro porque se o Alexandre de Moraes decidiu sobre uma decisão do IOF, porque, só para recapitular, o Congresso derruba o aumento do IOF, o PT recorre ao STF, e o STF, que sorteou, e o homem sortudo, caiu na mão do Alexandre de Moraes. Ele decide que não vai manter o aumento do IOF. Isso é o quê? Isso é uma interferência clara no outro poder, que é o poder legislativo. No marco regulatório também, no marco das como é que fala? Das terras que ocorreu, o Alexandre de Moraes também fez a mesma coisa. Foi lá e derrubou. Então, o que eu quero dizer com isso? Não há hoje uma estrutura, Igor, que eu fale assim, não. Eu sou um legislador, eu fiscalizo o executivo, eu proponho PECs, eu proponho leis, e nós vamos votar aqui, enfim, o que der, deu. É a democracia, a maioria vai vencer. Não é dessa forma. O que nós podemos fazer contra um juiz que é vítima, é juiz, é promotor, é delegado e é vítima ao mesmo tempo? Pô, vamos lá. Os caras não precisam concordar com o Bolsonaro. Ninguém que tá assistindo. Se não precisa gostar dele, precisa ter votado deles, pode até ser lulista, não importa. Agora, vamos lá. Da turma que tá julgando ele, cara, a Carmen Lúcia foi indicada pelo PT, o Fux também, o outro é o Zanin, que é ex-advogado do Lula, o outro é o Flávio Dino, que é amigo do Lula, foi ministro do Lula, e o outro é o Alexandre de Moraes. Então, assim, você acha que vai ter algum tipo de imparcialidade nesse julgamento? Por que não foi colocado em plenário para todos serem julgados? Por que foi só para a turma? Por que o Alexandre de Moraes já deu quase 10 mil decisões monocráticas? Ou seja, só ele decide. E ele está em dobro do segundo colocado, que se eu não me engano, acho que é o Fux. Então, são vários pontos, Igor, que eu olho e falo assim, tá, então quer dizer que então um cara vai decidir aqui sobre vida de pessoas que, não sei se você viu, semana passada, ele revogou a prisão domiciliar de uma senhora de 71 anos, que tinha ido pra academia, pro Pilates. Então, esta pessoa, pro democrata, é mais ameaçador do que combater o crime organizado, do que colocar pessoas na cadeia por corrupção. Por que o Sérgio Cabral não tá na cadeia? Por que ainda o Lava Jato tá na cadeia? O Lava Jato foi um puro... Foi um erro. Foi mal, galera. Vocês devolveram 25 bilhões pros cofres públicos, mas ninguém cometeu corrupção aqui, não. O Daniel Silveira tá preso tem 5 anos, cara. E pelo quê? Você sabe? Pelo quê? Ninguém sabe. E eu sei. Por opinião. Fez um vídeo falando, não sei o que, eu posso não concordar com o que ele falou. Mas um deputado federal ser preso por uma opinião, ele só pode ser preso em crime flagrante de delito. E aí o que o Alexandre de Moraes fez? Não. Eu entendo que um vídeo que esteja na internet, ele é um crime flagrante de delito, tipo, eterno, entendeu? Então qualquer coisa que você falar vai ficar eternamente, então você pode ser culpado por aquilo, é um crime flagrante de delito. Então não são nenhuma, são diversas violações. Mais uma vez, não preciso gostar do Bolsonaro, mas falar que o cara não pode conversar com o seu filho, isso é tratamento de quê? Cara, traficante pode falar com o teu filho, pô? Sei lá, eu não vou nem citar nomes de traficantes aqui não, mas, enfim, é criminoso, cara. Líder de crime organizado pode conversar com o filho dele. Ele não poder dar entrevista, que ditadura confusa é essa? Ninguém sabe o que o Bolsonaro pode ou não fazer. Ele não pode dar entrevista. Mas se ele aparecer e alguém postar, essa pessoa é responsabilizada? Ou ele vai ser responsabilizado porque uma pessoa postou? Meu irmão, é uma ditadura muito confusa o que tá rolando. Só que as pessoas muitas das vezes não admitem isso, ou por medo, ou porque estão gostando disso, porque afinal de contas, sabe quem em 2017 falou que o Alexandre de Moraes era um genocida da população jovem negra? Quem? Boulos. O que mudou? Bom, então aí você tá dizendo que a Gleisi Hoffmann falou que o Alexandre de Moraes era um atentado contra a democracia. Tem tweet dela aqui, pô. Mas tu acha que o Alexandre de Moraes, ele faz essas coisas porque ele é alinhado à esquerda? Porque, assim, eu concordo contigo que a maioria da galera que ele pega no pé... Não, ele não tem alinhamento nenhum. Alinhamento é ele e o poder. Do tanto que antes ele não tava... eu acho que ele foi expulso da manifestação que teve em 2016, etc e tal, que tava lá pedindo fora Dilma e tudo. Uhum. Ele, inclusive, tem vídeo, se eu não me engano, na Jovem Pan, falando contra o governo do Lula, falando que o governo do Lula é um governo corrupto. Então não é que ele... Esses caras são igual água, meu amigo. Você bota aqui, ele vira um copo. Você coloca numa jarra, ele vira uma jarra. É eles por eles. Do tanto que na sabatina do Alexandre de Moraes, digo,
A esquerda foi contrária. Jean Willis acabou com a vida do Alexandre de Moraes. O Randolph, que hoje é senador do PT, também desce a lei em plenário no ministro Alexandre de Moraes. Então, o que mudou? Mudou que houve, obviamente, uma tensão quando Alexandre de Moraes chega e fala: Bolsonaro, você não pode indicar Alexandre Ramagem para diretor-geral da PF. Por quê? Porque se dane por quê. É competência do presidente, irmão, tá na Constituição. Então ali começa, digamos assim, a guinada da coisa. E, obviamente, aí ambos os lados não vão ceder. Vai aumentando a corda, vai puxando a corda, vai esticando a corda. Só que hoje, especificamente, a esquerda, ela está ao lado do Alexandre de Moraes por conveniência política. Conveniência política. Até mesmo que... Quem indicou Alexandre de Moraes? Temer. O que eles falam que o Temer é? Um golpista. Então quer dizer que o Alexandre de Moraes é uma cria do golpe? Pô... Então, assim, é difícil você reconhecer que uma pessoa que foi lá, e eu conheço essa pessoa, tá? Ela foi lá no dia 8 e furtou a bola que o Neymar autografou. Uhum. Talvez eu faria, tô zoando. Tô zoando, tô brincando. Os mandamentos, um Santista talvez. Não, quem furta aí não sou eu, não. Mas, cara, o cara furtou a bola assinada do Neymar que ele tinha dedicado pro Congresso Nacional. Sabe quanto foi a condenação dele, cara? 17 anos de cadeia, meu irmão. Tá, eu concordo contigo que algumas dessas aí se passam. Algumas perguntas. Quem do MST já tomou isso? Quem dos Black Blocs que já destruíram a Avenida Paulista inteira já tomou isso? Quem que na época do Temer, quando botaram fogo no Ministério da Educação, duvida de mim e pesquisa aí, quem que tomou essas punições? Aí eu te pergunto, qual criminoso, traficante, cara que, sei lá, mata a esposa, feminicídio, estupro, que toma essa pena? Meu irmão, crime de homicídio, se eu não me engano. Deixa eu... Pra eu não falar merda aqui. Tá. Deixa eu ver aqui. Qual a pena... Enquanto tu olha aí, deixa eu te falar. Homicídio. Não é diferente... A pena do homicídio aqui do Brasil, homicídio simples, é de 6 a 20 anos. É como se o cara tivesse matado. Porra, mas assim... Tamo no mesmo nível, então. O cara roubou a bola lá e tal, foi mal, fiz merda, tava maluco, fiz merda. E um cara vai lá e mata uma pessoa, ele tem a chance de pegar a mesma pena, Igor. Tá de sacanagem. Os caras estavam de verde e amarelo. Eu duvido se estivesse de vermelho, estivesse falando assim, fora Bolsonaro, não aceitamos que o Bolsonaro vença de novo, ele vai fazer uma ditadura. Eu duvido que esses caras teriam tomado essa pena. Agora, que houve pessoas... que teria. Teria? Qual? Não tem na história ninguém tomando essa pena. O Dirceu, Igor. O Dirceu foi o mentor do maior plano de corrupção do Brasil. O cara tá solto, dando discurso de democracia no Senado. Mas é que é um pouco diferente essa porra, né? Pelo menos do jeito que eu enxergo. Claro, é diferente mesmo. Quem rouba bilhões de quem rouba uma bola. Não, tá, mas não é a questão do que o cara roubou. É o que eles foram fazer lá e o propósito. Então, o que eles foram fazer? Eles foram lá falar que, porra, essa eleição foi fraudada e quem tem que estar no poder é o Bolsonaro. Sim, e tem uma porrada de documentos que liga o Bolsonaro a essa porra. É um crime impossível, irmão. É eu te envenenar com um copo de água potável. Pô, mas é que os caras não são muito inteligentes também, pô, de entrar nessa. Mas pessoas não inteligentes também cometem não crimes. Cara, você para pra pensar. Você olha pro dia. Foi num domingo, tá, Nicolas? O que tem que ser domingo? Cara, pô, você vai planejar dar um golpe num dia que tá todo mundo tranquilo, em paz? Talvez sim, beleza. Deixa esse argumento de lado. Você precisa de arma, né, de fogo, cara. Pô, você vai dar um golpe, meu irmão. Você vai tomar o poder. Não teve uma arma de fogo encontrada. Mentira. Teve um estilingue. No meio do golpe, tá? Faz um teste. Coloca assim, golpes que já aconteceram no mundo. Imagens. Eu duvido que você vai ver um cara vendendo algodão doce. Eu duvido. Meu irmão! Eu concordo, porra. Mas eu concordo que assim, que os caras... Mas assim... Negar que a intenção deles era que o Lula não assumisse quem ficasse no poder era o Bolsonaro. Então bota pelo crime de intenção. Então vamos lá, qual que é a pena aí? Crime de intenção. Mas assim, a intenção, eles chegaram lá e eles não ficaram na intenção. E assim, cara, de novo, eu concordo que 17 anos pro cara, pra moça que escreveu lá com batom, isso que talvez seja demais mesmo. Talvez não, é demais. Mas algo precisa ser feito. Tá, que eles paguem a pena de acordo com os crimes que eles cometeram. Depredação de patrimônio público, tem que pagar. Os caras ficaram sem condenação, Igor. Mas eles têm que pagar, então não pode ter anistia. Não, tem que pagar, que eu digo de pena mesmo, mas vou te explicar o porquê da anistia e o porquê, inclusive, essa palavra muitas vezes entra em choque, que a gente tá pedindo. Cara, os caras ficaram sem condenação durante 2 anos, Igor. 2 anos pra quem quebrou janela não tá suficiente, não?
Meu irmão, vai numa audiência de custódia. Tem cara que é pego lá roubando pela milionésima vez. Ele tá na rua. Pô, você acha mesmo? Quem ameaça mais a democracia? População do Flow, pra não perguntar pra você. Um cara que faz aliança com ditadores, uma pessoa que saqueia os cofres públicos, tá gerando prejuízo nas estatais, que tá com um escândalo no INSS bilionário, uma pessoa que tem viés de promoção do aborto, uma pessoa que só anda com gente ruim no sentido de diplomático estrangeiro, como por exemplo o Alckmin, que sentou do lado de vários terroristas, ou uma pessoa que foi lá e por um efeito manada, errado, por talvez uma pressão psicológica que estava acontecendo, chegou lá e entrou, quebrou e, enfim, teve que ficar lá durante 2 anos sem nenhum tipo de condenação. Quem que é mais ameaça? O Clezão? Porra. Não, mas lógico que é diferente, por isso que eu quero medidas diferentes. O Clezão, meu irmão, morreu dentro da cadeia e eu vi ele. Eu fui na Colmeia, eu fui na Papuda. O Clezão morreu sem condenação e já tinha um pedido da PGR para ele poder ter uma prisão domiciliar, porque ele tinha problema sério de saúde. O Estado nada interviu, cara. Essa galera inteira que ficou anos, Igor, falando direitos humanos, a gente precisa não sei o que e tal. Essa galera tá cagando para os direitos humanos quando é verde e amarelo. Então, peraí. A gente vai olhar, então, não, nós somos brasileiros, a gente precisa ter uma seriedade, precisa ter justiça, vamos fazer justiça. Vamos fazer a devida pena. Cara, olha as imagens, de verdade, as pessoas esquecem disso. Olha as imagens, o cara botou um monte de senhora, velho, autista, morador de rua, dentro de um monte de ônibus, botou dentro de uma quadra gigantesca, com gente lá, literalmente dormindo no chão, gente vomitando lá dentro, sem comida, todo ferrado, com um cachorro lá, sem saber o que estava acontecendo. Você vai me Nicolas, tem que pagar pelos crimes, ok, cometeu. Mas não eram vocês que, entre aspas, sempre defenderam ter a ampla defesa, ter o contraditório, você ter... Pô, então quer dizer, então, que pro cara lá que cometeu lá crimes bárbaros, como aquele cara que o Drauzio Varela abraçou no meio da pandemia, ele merece um abraço. Pra Débora que, por um erro, por negligência, por um desvio de conduta ali, ela vai e escreve, perdeu o mané numa estátua, ela deve pagar um crime de 17 anos, velho. Pô, tá maluco, rapaziada. 17 anos é muito tempo. Tá, quanto tempo então? Cara, eu não sei. Eu não sou então, juiz. É isso que eu tô falando. Mas, cara, se a gente... Pra gente poder ir pro próximo... o que eu tô... Calma aí, vamos lá. Se houver reparação de todos os esquerdistas que já quebraram a Fiesp, que também é patrimônio, que já quebrou... Mas eles não foram pra Fiesp tomar o poder, não, caralho. que foram lá no dia que a... Mas como tomar o poder? É um crime impossível, pô. Tomar o poder como? Como que os caras... Nossa, peraí. Não dá pra eu matar alguém sem querer? Não, peraí. Não dá pra... Não, mas não é sem querer. Suponhamos que tá bom. Eles estavam querendo tomar o poder, beleza? Tá. Aí já fudeu, pô. Calma. A nossa democracia, ela é tão sensível assim, a ponto de pessoas sem armas, pessoas que tinham a idade ali pra cima de 40 anos, que destruíram a democracia do Brasil? Que golpe é esse, bicho? Vê o golpe. Golpe tem que ter hierarquia, tem que ter um mínimo de, talvez, de militarismo. Que golpe é esse, irmão? Que golpe, cara. Foi por isso que não deu certo, né, cara? Porque o troço foi meio a caralho. Mas como que daria? Por isso que é um crime impossível. Como que daria? Eles iam entrar lá dentro, ia sentar e ia falar, eu sou o presidente. Os caras confundiram, de fato, que tomar o poder local é tomar o poder real. Quer dizer, então, que se eu pegar a toga do Alexandre de Moraes e vestir, eu vou virar o ministro do STF? Pô, cara, o nosso país tem problemas de narcotráfico, irmão. PCC, Comando Vermelho, destruindo poste de pessoas inocentes porque tem que comprar a CVNet. Isso lá acontece lá no Ceará, no Nordeste. Aí você chega, você tem aí pessoas comandando o crime organizado dentro da cadeia. Mas isso os caras não conseguem bloquear o sinal lá dentro, mas derruba a rede social de todo mundo. Os caras têm problemas sérios pra resolver aqui, como por exemplo a própria Previdência, como a questão da educação, que tá tendo um monte de escândalo e rombo. A gente tem problema de saúde, gente morrendo na fila de hospital. Aí a maior preocupação desses caras e do STF é meter um monte de gente na cadeia sem nenhum tipo de ampla defesa, sem contraditório, impedindo testemunhas, pô. No caso, por exemplo, da trama golpista, que aí é como se fossem, né, os intelectuais de todo o golpe, o Alexandre de Moraes ignora todas as testemunhas de defesa, cara. Não deixa o advogado falar, não, isso aqui não. Os caras editaram o vídeo antes de divulgar nos autos. Você tem
O Alexandre de Moraes falando assim, aí vem um garçom servir a água, do nada ele desaparece. Pô, o que tá acontecendo, cara? Então, assim, por que antes ele era um cara ditatorial, etc e tal, pra esquerda, e agora tá tudo bem? Porque tá perseguindo o Bolsonaro, pô. Tá perseguindo o cara. E como é que se encaixaria a anistia nesse papo todo aí? Se a gente tá dizendo então, que a anistia galera é o tinha seguinte. O brasileiro, bicho, muitas vezes ele não para pra poder analisar as coisas. Tipo, ele tá até um pouco interessado, mas aí vem Palmeiras e Corinthians, o cara esquece. Então, assim, você tem que trazer algo, digamos assim, meio que pré-pronto pra ele entender. A anistia, de fato, é pra quando se há uma condenação e você tem a anistia daqueles crimes, ok? A anistia, de fato, agora, ela vai servir como, digamos assim, um instrumento jurídico pra anular os atos que até agora já ocorreram. Então, inclusive, eu defendo que tenha reparação. Eu coloco isso no pedido de impeachment do Moraes. Pô, peraí, quem que vai devolver os 2 anos, os meses, perdão, que o autista ficou preso lá? O morador de rua ficou preso lá? Pô, o cara foi privado da liberdade dele. Então, assim, não vai ter nenhum tipo de reparação. Essa pessoa que tá... O Clezão, que morreu dentro da cadeia, é uma família agora que não tem um pai, não tem um marido. Quem vai reparar a vida desse cara? Não tem como reparar, bicho. Então seria anular todos esses atos. E a anistia, de fato, ela, digamos um termo técnico, ela já foi aplicado para terrorista, foi aplicado para criminoso. A gente cometeu realmente assim, explodiu, como é que fala? Aqueles carros que carregam dinheiro no banco? Carro forte. Já explodiu carro forte, que sequestrou embaixador. Então a anistia foi ampla, geral e restrita para essas pessoas. Não dá pra gente dar um caminho de pacificação. Falar, galera, vamos dar um primeiro passo de pacificar aqui o Brasil. Esses caras anistiados são os caras da ditadura. Sim, tá. Sim. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos... de esquerda, tá? Não foi... Todo mundo foi anistiado. Esquerda, direita, caramba, 4. Vamos dar um passo de pacificação. Vamos, então, ok, vamos reparar, vamos deixar isso aqui e vamos seguir. Cara, real, Igor. Digo assim, talvez, bicho, você possa aí ter 1 milhão de datavénias comigo, não gostar de mim, não importa, cara. Esquece o mensageiro, foca na mensagem. A gente não tem mais nada pra se preocupar, irmão. Nós somos um país soberano. Quer dizer que então nós decidimos com independência as questões dentro do Brasil. Fala então, vai combater o Comando Vermelho lá no Rio de Janeiro, pô. Combate o PCC aqui em São Paulo aqui, pô. Fala aí. Tô abrindo guerra contra o que me organizaram no Brasil. Fala aí, Lula. O Dino, pô, que deveria ser o cara mais odiado pelo crime organizado no Brasil, ele desceu na favela da Maré como se ele estivesse descendo na Disney. Não pode mais agora, né? Mas tá descendo como se fosse na Disney, meu irmão. O The Hit, que é o secretário de segurança de São Paulo, pede pra ele ir lá na Maré pra você ver como é que ele vai ser recebido. Pô, se ele não for, meu irmão, com uma estrutura de carro forte, sabe, de armamento, ele não entra onde é que o Dino entrou. Então será que nós não temos mais nada mesmo pra poder resolver? E outra coisa, ano que vem vai completar 18 anos do PT no poder. A culpa é toda do Bolsonaro? A culpa nunca é deles. Então a culpa do Nordeste, que sempre foi colocado o governo ali dos caras, sempre tiveram dentro ali do maquinário público, a culpa não é deles. Coincidentemente, tem os piores IDH do Brasil. Pará tá fazendo agora um evento que chama COP30, bilhões. Sendo que o Pará, praticamente quase que... Vou dar um dado errado aqui, mas pesquisa aí. Quanto que a população do Pará tem de saneamento básico. Perdão aqui o palavreado. A galera não tem onde cagar e as pessoas estão preocupadas com a mulher que escreveu perdeu uma numa estátua. Isso é uma sociedade que pra mim tá num nível de uma saúde mental e moral doente, cara. Doente. Pô, todos os caras... Meu irmão... E o Youssef, que foi responsável aí, cara, Lava Jato, Doleiro, Caramba 4, foram anulados todas as condenações do cara. Me fala um corrupto hoje que tá com tornozeleira, Igor. O Sérgio Cabral. Ele tá com tornozeleira? Tá. Mas ele tá onde? Tá em casa, lendo os livros. Tá lá, lendo livro, sendo um influenciador quase, pô. Ele daqui a pouco vai estar, enfim, dando palestras aí. Bolsonaro tá de tornozeleira. O Bolsonaro, mas é corrupto? Eu falei de corrupto. O que Bolsonaro roubou? Eu não sei. Nem eu sei, nem ninguém. Nem você e nem ninguém. Então, mas assim, é que eu não... realmente, eu não sei. Então vamos lá. Se ele tá preso... Vamos lá, ele tá tornozeleira eletrônica pelo quê? Qual que é o motivo da prisão domiciliar do Bolsonaro?
Porque ele pode... Bom, ele tem uma porrada de coisa que tá acontecendo, né? Inclusive tem a ver com o papo dele não poder falar com um filho específico, que é o Eduardo Bolsonaro, que tá nos Estados Unidos, que teria articulado alguma coisa no caminho da gente sofrer as sanções do Trump ou da lei Magnitsky ser aplicada nos caras. E ele tá de tornozeleira pra ele não fugir que nem a Carla Zambelli. Mas vamos lá. Quais que já foram as tentativas ou, digamos assim, indícios de que o Bolsonaro fugiria, bicho? Bom, eu também concordo contigo que não... que eu não descarto a possibilidade de ter uma porrada de decisão baseada em política e como isso vai aparentar e quais serão os efeitos disso, que nem teve com o Lula. Sim, eu tô querendo dizer o seguinte, quem transformou a prisão de cadeia para prisão domiciliar do suposto ou praticamente o mandante da Marielle, que foi o Chiquinho Brazão, foi o Alexandre de Moraes. Transformou a cadeia, digamos, a pena dele para prisão domiciliar. É isso que eu tô te falando. A falta de proporção, cara, das medidas são muito grandes. Ah, não, porque um vai fugir, aí tem que ter tornozeleiro eletrônico, o outro matou uma pessoa, tá de tornozeleiro eletrônico, prisão domiciliar. A gente não tem senso de proporção mais, não? Pô. Então, beleza. Então todo mundo é igual, então, pô. Você não difere em nada do Champinha. Não, eu suponho que eu tenho bastante diferença. Sabe por quê? Não, vamos lá. O Bolsonaro não pode, não pode dar entrevista, beleza? Sabe quem deu entrevista? Inclusive dentro da cadeia? O Lula. Bom, o Lula não pôde ir. O Marcola, Suzano Richthofen, Champinha. Do irmão, eu acho. Não, ele foi liberado pro enterro do neto dele, não? Acho que foi. Eu acho que não. Deixa eu ver. Vamos ver. Justo ver. O Lula foi liberado. Quem foi? Foi a esposa dele que morreu? Não, o neto dele, não, bicho. Liberado pela justiça, Lula participa de velório do neto em São Paulo e retorna ao PR. Eu não lembro, mas teve um... Não, e eu acho, sei lá, justo. É o momento do luto da pessoa, por mais que com o que você planta, você colhe. Só pra eu não ficar falando merda, Jean, descobre aí se ele teve algum tipo de sanção nesse sentido de não poder ir no... Não, um fato o Lula deu entrevista dentro da cadeia. Ponto. Segundo fato, Marcola, Champinha, Suzano Richthofen também. No enterro do irmão. Ah, do irmão. Tá. Ele foi do neto, não foi impedido do irmão. Então, assim, cara, nesse âmbito de proporções, o Bolsonaro não pode dar entrevistas. Com qual motivo? Porque, vamos lá, tá. Tornozeleiro eletrônico, na internet, ele não fugiu. Tá, mãe. Não, mas aí eu entendo. Você tem. Eu digo assim, então, de um lado você tem, tá, ele vai usar o tornozeleiro eletrônico que é esquisitaço daí. Tu não pode dar entrevista, mas aí os caras queriam pegar no pé dele porque postaram a entrevista na internet e é confuso de fato. Sim, aí eu digo assim, tá, ele então tá com tornozeleiro eletrônica e o argumento é de que pra ele não fugir. Tá, e o impedimento de entrevista, qual que é o argumento? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta, né?